Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse Café com Essência. Sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui hoje para mais um conteúdo bastante interessante. Eu vou compartilhar com vocês algo que eu vivi durante esse um ano de permanecer, que foi extraordinário. Hoje eu falo assim, né, com essa leveza, com essa convicção, mas não foi fácil não, hein? Foi muito difícil. Foi muito... Eu sofri, para falar a verdade, eu sofri bastante, chorei, quis desistir, quis largar tudo, sabe? Desistir dos sonhos, dos projetos. Mas quando a gente não tem opção de desistir, e ainda bem, né, que a gente não tem, porque quando a gente entende o nosso propósito, a opção de desistir, ela não existe. Por mais que você pense, que você queira, que passe aquele pensamento assim, mas não é uma alternativa que a gente tem. E eu quero que você olhe para essa história vivida em aproximadamente um ano e faça uma reflexão da sua história, tá? Da sua vida nesse momento. Eu tenho certeza que de alguma forma você vai tirar algumas lições e vai ter alguma, talvez, cura, um direcionamento, enfim. Então, vamos lá. Tudo começou no início do ano de 2025, e aí eu tenho que contextualizar um pouquinho para você entender um pouco melhor. Inclusive, eu quero te convidar a assistir o vídeo anterior, o primeiro vídeo desse canal, porque vai fazer mais sentido, tá? É como se fosse esse a parte 2 do outro. Então, quando eu comecei o ano de 2025, profissionalmente falando, eu tive que tomar algumas decisões, não porque eu queria, porque eu esperei que eu tivesse que tomar aquelas decisões, mas porque eu não tinha uma outra alternativa. Eu estava doente, sentindo vários sintomas de ansiedade. Como eu já passei por um processo depressivo, eu observava que gatilhos estavam sendo disparados. Enfim, gente, todos os tipos de síndromes que vocês pensarem, eu estava sentindo e estava muito mal. Ao ponto do meu corpo mesmo estar sentindo, sabe? Dores fortes de cabeça, eu não tinha mais ânimo de ir trabalhar. Eu chegava na empresa e quando eu olhava para aquilo que antes me dava tanto prazer, desculpa, eu comecei a ter um desânimo, sabe? Uma certa preguiça. Aí, para que isso? E, enfim, foram vários sintomas que eu tive. E eu comecei a perceber que aquilo não estava certo. E isso vem muito dessas pessoas que se dizem disciplinadas, né? Porque está focada em alta performance, porque quer fazer, é movida no fazer, né? Eu disse isso no vídeo anterior, que eu fui doutrinada para fazer. Então, se eu não tivesse fazendo, eu não sentia útil. Sabe aquela pessoa assim, eu não sei se você conhece alguém desse jeito, que se ela não estiver fazendo alguma coisa, ela não se sente pertencente, ela não se sente útil, amada, sabe, acolhida. Essa era eu. Então, quando eu me vi no mundo do fazer, eu estava uma pessoa extremamente cansada, exausta, as pilhas já tinham esgotado tudo, ou seja, eu já estava quase que não tinha mais o que fazer. Então, eu tive que tomar essa decisão de parar. Eu não sabia o que eu tinha que fazer no próximo passo, o que vai ser, porque eu tenho uma marca de moda feminina, que é o Cleo Rocha, né? Leva o meu nome, essa marca, há 19 anos. E tudo que a gente faz na empresa, todos os produtos, é fabricação da própria marca. Então, são processos bem complicados, né? São vários processos, 2 empresas praticamente, fábrica, na época tinha lojas físicas, então era muito corrido para mim. Mas a responsabilidade de casa, enfim, de filhos, estudo e tantas outras demandas. Então, naquele intuito de querer fazer tudo e dar conta de tudo, de segurar todos os pratos, chegou um momento que eu não estava conseguindo segurar prato nenhum, nem o que era prioridade. Vida espiritual, então, eu nem vou contar como que estava.
E a gente sabe que isso dá muito errado, né, na nossa vida. A gente vai até certo ponto, chega ali, não tem jeito. Porque quando o nosso espírito não está fortalecido também, assim como o nosso corpo, é igualmente a nossa estrutura física. A gente vai, passa aí da fase de adolescente, adulto, jovem adulto, dependendo da idade que a gente vai pegando, a gente começa a sentir, né, as articulações doendo, falta de músculo aqui, e isso é muito complicado. Da mesma forma é o espiritual. Aonde não tem musculatura, aonde não tem fortalecimento no espírito também, é um lugar de trinca, é um lugar que eu chamo de muro baixo, é um lugar de brecha. E isso é um problema gigante, porque quando o nosso espírito está desta forma, não vai afetar apenas o espiritual. Consequentemente, vai afetar o nosso emocional, o nosso profissional, tudo. Tudo que a gente é e tudo que a gente vai fazer vai ficar comprometido. Ai, Cléo, mas eu conheço tanto de gente que nem acredita em Deus e tal, e não sei o quê, e é super bem sucedido. Mas eu estou falando de contentamento. Eu não estou falando do tanto de dinheiro que essa pessoa tem na conta, o quanto ela viaja, enfim. Não estou falando de coisas materiais. Eu estou falando de algo que é abstrato, de algo que está aqui dentro. De algo que eu fecho os meus olhos e estou em paz, está tudo certo. Eu tenho um contentamento. Isso é alegria, né? A Bíblia vai dizer que isso é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, é o contentamento que nós temos. E isso só Deus preenche. E isso a gente só consegue quando o Espírito está sendo alimentado, nutrido todos os dias, assim como a gente alimenta o nosso corpo, não é mesmo? Então, eu estava assim, fraca espiritualmente, as ordens de prioridade na minha vida completamente bagunçadas. Uma hora ou outra eu estava ali na igreja, achava que estava fazendo, né? Enfim, que estava lendo a Bíblia, fazendo os meus devocionais, mas era mais um ritual, mas não era algo que estava de verdade sendo absorvido pelo meu espiritual. E eu estou contando isso para vocês porque eu fui ativada no espírito para achar onde que estava o problema, por que esses muros estavam baixos, né, digamos assim. E foi no espírito também que eu fui curada. E se hoje eu estou aqui gravando esse conteúdo para vocês, é exatamente porque foi no espírito que eu fui curada. Aí, Cléo, me explica melhor. No decorrer do vídeo você vai entendendo. Voltando lá para a história. Então, eu estou uma profissional, uma empresária, a ponto de desistir de tudo. Porque eu não tinha ânimo e tudo depende de mim. No quesito, porque é uma marca que leva o meu nome, leva a minha imagem, então tem um peso muito forte com relação à presença, né, à comunicação de marca, ao desenvolvimento dos produtos, enfim. Então, se não tem eu ali, não tem empresa funcionando. E nesse exato momento eu estava doente. Então, aquilo que eu corria atrás o tempo todo estava completamente parado porque a pessoa não conseguia mais correr atrás daquilo. E é por isso que eu falo que quando o nosso foco está nas coisas materiais, nas coisas da terra, é um grande problema. Porque as coisas da terra, quando passa pelo fogo, ela queima, ela acaba, evapora. A qualquer momento. Basta um toque, sabe? Basta faltar um fôlego de vida, basta faltar uma saúde. Já era. Então, o nosso foco principal tem que estar nas coisas que vêm do alto, as coisas de Deus, ou seja, em ter mais intimidade com Ele, tempo com Ele, aprender, estudar. Não tem como, vocês vão ver muito eu falar aqui no Café com Essência sobre estudar a Bíblia. Sabe, assim, estudar não é só ler. Ai, Cléo, eu leio, eu tenho aqui a Bíblia aqui, está aqui aberta, aqui na minha casa, faço devocional todos os dias, pela manhã. É muito bom, que legal que você está fazendo isso. Mas eu estou falando de estudar, de entender, deixar e orar também, sabe? Porque quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, o Espírito Santo dele, que é a presença dele viva em nós, nesse corpo humano, né? A gente tem a interpretação da palavra. Ou seja, a gente entende, a gente lê aquilo, fala com a gente e é como se a gente estivesse dialogando. Não é como, não, é exatamente assim que acontece.
Você estuda, você entende, você faz uma interpretação real da palavra, do que ela quer dizer. Você absorve aquilo como direcionamento, como cura. Lá em Salmos vai dizer que o salmista vai falar assim, ó: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha que legal isso. Se a palavra é luz para os nossos pés, a gente sabe onde está pisando. Lâmpada, na verdade, né? Se é lâmpada para os nossos pés, quando a gente acende uma lâmpada, ela clareia. Só que ela é mais do que só clarear aqui um raio pequeno nos meus pés. Além de ser lâmpada, ela é luz para o meu caminho. Ela me direciona, ela me dá direção. Basta ter uma visão sem ter direção? Gente, não basta. Era euzinha, exatamente. É por isso que eu costumo falar no meu Instagram que eu era a pessoa que fazia a coisa certa do jeito errado, sabe? Estou ali vivendo o propósito, eu não tenho dúvida de que estar como empresária, falando com mulheres, colocando uma coleção linda, falar em coleção, a gente terminou de lançar uma coleção exatamente agora em abril, ontem, que foi 22 de abril de 2026, uma coleção maravilhosa, que leva o nome, inclusive, do que eu estou falando aqui com vocês. Coleção Permanecer. E eu estou aqui gravando esse conteúdo, te contando o que aconteceu comigo nesse permanecer de um ano. Não foi fácil, como eu falei, mas eu aprendi muito. E hoje eu entendo que a missão que eu tenho nesse mundo através da marca Cleo Rocha é ajudar as mulheres a se vestirem de dentro para fora. Até o momento, até uns anos atrás, eu tinha entendido que era ajudar as mulheres a se vestirem, sabe? Deixá-las mais lindas. Só que eu fui compreendendo na jornada que era ajudá-las a vestir de dentro para fora. E por que de dentro? Eu acho que estar aqui gravando esse conteúdo, falando com você, mulher, principalmente, que é o nosso público maior, né, aqui em quantidade, eu já estou vivendo essa missão. Porque aqui eu consigo, de alguma forma, compartilhar um pouco que eu já aprendi, as experiências que eu já tive até aqui, e eu consigo te ajudar emocionalmente falando, espiritualmente falando. Por isso essas vestes internas, tá? Então, nesse permanecer, deixa eu contar para vocês assim bem como foi. Eu perdida, né? Sabendo, tendo a visão, tudo certo. O que eu tinha que ser e fazer ali naquele contexto como empresária, mas sem direção. Fazendo, ó, com a forcinha aqui do braço. Sabe aquela mulher movida no fazer, como eu disse? Cansada, exausta, não sendo a esposa que eu deveria ser em casa, porque quem aí trabalha fora, assim como eu? Quem aí é mulher e trabalha fora de casa, que em casa a gente trabalha horrores também, né? A gente sabe que não é fácil e geralmente quando a gente está exausta, quem paga a conta é quem está com a gente em casa, não é verdade? Vai ser o esposo, alguém próximo, os filhos. Então, dentro de casa eu era aquela mulher ríspida. Aqui o humor, sabe? Não podia olhar para mim que eu não tinha paciência de esperar as pessoas falarem comigo. Extremamente autossuficiente, arrogante. Sabe, uma pessoa completamente insensível. Gente, hoje eu paro, às vezes eu tenho meus tempinhos de ficar ali meditando, sabe? É como se eu me visse assim, tipo, a Cleo de hoje, olhando para a Cleo do passado. E eu falo, mas você era malvada, hein, mocinha? Como assim? Gente, eu era outra pessoa. E olha que eu ainda tenho muito para melhorar, né? E eu espero em Deus que Ele faça esse processo de transformação continuamente na minha vida. Mas o pouco que eu já melhorei é o suficiente para eu olhar e eu ver uma outra pessoa. Eu falar assim, caraca, como que eu contei uma história tão verdadeira para mim mesma, ao ponto de eu mesma acreditar naquele personagem? De que eu dava conta de fazer aquilo tudo, de que eu tinha que correr atrás. E aqui é algo assim muito importante que que eu tenho que falar. Talvez você saiba, mas eu preciso te lembrar isso hoje. Nós somos muito facilmente
influenciadas pelo meio. A nossa sociedade feminina está muito moldada em ser a mulher faz tudo, em ser a mulher que tem que dar conta de tudo, ela tem que ser bem-sucedida. E não tenho nada contra isso. Tem mesmo. Eu não sei se você já leu, mas se não, leia. Provérbios 31, mais no final, vai narrar as características de uma mulher sábia, de uma mulher que não come o pão da preguiça, de uma mulher que cuida da família, que cuida dos filhos, do marido, cuida dela, ela compra, ela vende, ela comercializa, ela tem tempo de olhar os campos, tá lá tudo escrito. Ou seja, eu quero inclusive deixar isso claro, porque fica parecendo que, ai, Cleo, lá vai você falar de que as mulheres, todo mundo agora tem que voltar para dentro de casa. Não, gente, não. De novo, não. Pelo amor de Deus, não vamos deixar. Tem muito conteúdo aqui na internet nos extremos. Ou uma hora você tem que ser, sim, abra mão de sua família, trabalho é prioridade, vai ser bem-sucedida. Em outro momento, a gente tem conteúdo de que volta para casa, você não tem que empreender, não. Não. Olhe para a sua fase. Qual é a fase que você está vivendo? A gente só precisa estar conectado em Deus, saber quem nós somos nele, para a gente entender como agir em cada fase. Ah, essa fase eu preciso ficar mais aqui. Por quê? Porque a prioridade eu já entendi, é Deus, depois família, depois trabalho. Então, nesse momento, como eu não estou dando conta de fazer os três de forma com qualidade boa, qual é a minha prioridade? Né? Fica claro, fica fácil da gente tomar as nossas decisões. Então, pega isso. A nossa sociedade está moldada para os extremos. Ou eu tenho que me trancar dentro de casa, abrir mão dos meus sonhos e daqui a pouco passa um tempo, estou eu lá frustrada porque não realizei os meus sonhos, ou sair completamente de dentro de casa, estou empreendendo, quero ser bem-sucedida, vou viajar ao mundo, deixo o casamento, deixo o filho. Vai ser um problema, é uma semente. Cleo, você está falando isso, você tem experiência nisso? Tenho, minha amada. Casada há 26 anos, vai completar agora, dia 1º de setembro de 2026. Mãe de 3 filhos, um já casou, todos já passaram da fase de adolescente. Aliás, só o caçulinha que está com 17 anos, o caçula. Eu sei do que eu estou falando. Já colhi muitos frutos de sementes que não foram tão boas. O sábio vai dizer que sabedoria tem aquele que aprende com o erro dos outros. Então, escuta o que eu estou te falando. Não pague para ver, tá? Então, decifra, discerne a estação que você está vivendo e fica atenta às prioridades. Deus, família, trabalho. Viu? Lá estava eu. Então, doente, não tinha mais, eu não tinha condição. A minha criatividade ela foi bloqueada completamente. Até hoje eu tenho muita dificuldade. Eu sou diretora criativa da marca, sou eu que monto todas as coleções, que crio as coleções. Eu cheguei a um ponto de que eu entrava na minha sala de criação, eu não conseguia, sabe, fazer o básico. Fazer uma peça super básica, eu não conseguia. Eu não conseguia concentrar, eu não tinha foco. Sabe por quê? Aí agora eu trago um pouco de neurociência. Nós, quando abrimos várias janelas, você pode ser inteligente do jeito que for, você pode ter uma mente nova, ser super jovem, que não vai funcionar. Vai bugar, sabe? O bug vai bugar. E era o que estava acontecendo comigo. Processo criativo completamente comprometido, tudo bagunçado, tudo que você pensar. Eu fazendo suplementação, sendo acompanhada com o nutrólogo, comendo bem, fazendo atividade física e mesmo assim cansada, exausta, sem criatividade, sem vontade de viver, não tinha paz interna, não tinha. E eu já tinha passado por isso lá em 2018, só que de uma forma diferente. Foi quando eu passei pelo processo de depressão. E aí eu vi que aquilo, como eu já tinha passado por algo parecido, eu vi que
eu precisava tomar uma decisão rápida, porque senão ia ser pior, né? Porque cair uma vez no buraco é difícil, agora cair a segunda vez, a chance de levantar é muito difícil. Eu falei, quer saber? Eu vou parar com isso aqui e eu vou buscar ajuda. Eu preciso entender como que eu dou o primeiro passo, quando, para que direção que eu preciso fazer. Porque, minha amada, pega esse conselho. Quando você está indo no caminho e de repente você entende que parece que o caminho está errado, não está alinhado com aquilo que você sabe que teria que ser, a melhor forma, não importa a velocidade que você esteja. Isso aqui que eu estou te falando é em todas as áreas da sua vida. Não importa a velocidade que você esteja, a melhor solução é dar uma parada e uma observada. Porque é melhor você permanecer, aí vem o permanecer. É melhor você permanecer aonde você está e compreender de verdade para onde que você está indo, quais são os objetivos, por que você está indo, do que você continuar, mesmo que devagar, na direção errada. Concorda comigo? Então foi isso que eu fiz. E hoje eu entendo que não foi uma sabedoria natural minha e tal. Não, foi Deus. Por isso que eu falo para vocês que eu fui curada no Espírito, através do Espírito. Porque eu me lembro que no mês de março de 2025, eu tomei a decisão. O primeiro corte que eu fiz foi de cortar boa parte dos colaboradores que eu tinha. Sabe? E assim, Deus foi tão perfeito que Ele mesmo foi... Eu tenho experiências com Deus, gente, que... Enfim, eu nem sei, assim, se eu vou ser compreendida, sabe? Mas tudo bem, aconteceu e me serviu de muito aprendizado e eu acho que isso que importa. Mas acontecia tanta coisa dentro da empresa, na fábrica, principalmente ali, sabe, de você olhar assim e falar assim, caraca, por que isso está acontecendo? Por que essa pessoa está agindo assim? E Deus falou comigo várias vezes, falar assim, ó, filha, aquilo que está acontecendo, que você não entende, é o meu rebuliço. Essa foi a palavra que Deus usou através da boca de pessoas que nunca tinham me visto, muito menos que soubesse que eu tinha uma empresa e que estava acontecendo aquilo. Quando eu ouvi essa primeira palavra, a primeira vez, o meu coração ficou tão em paz que eu estava muito mal, que eu falava, caraca, eu estou fazendo tudo certo. Como mentora de empresária na mesma área, tudo que eu falava para as minhas mentorandas ali, elas faziam e tinham resultado. E eu fazia no meu negócio e não tinha resultado. O que está acontecendo? E aí eu recebo essa resposta de Deus, sou eu soprando, eu fazendo a minha vontade, eu colocando as coisas no lugar. Quando eu recebi essa primeira palavra, o meu coração se alegrou tanto, apesar de estar tão, sabe, ali eu chorando por dentro. Ai, por quê? No início eu questionava muito, por quê? Depois eu fui aprendendo a trocar o porquê pelo para quê. Pega isso também para você. Talvez você está passando por uma dificuldade em uma determinada área da sua vida e você está aí questionando, nossa, mas por que isso? Por que eu faço tudo certo e acontece isso comigo? Deixa eu te falar, quem faz tudo errado, Satanás não quer mexer com essa pessoa não, sabe? Ele quer ir no time dos que está fazendo certo, que é para trazer para o time dele, entende? Não é pelo fato da gente estar fazendo tudo certo que a gente não vai ter problema, que a gente não vai enfrentar luta, desafios, nossa... É o que mais a gente vai enfrentar. Só que a forma como a gente enfrenta é o que vai determinar como nós vamos sair disso, desse deserto, desse processo. Lembra aí do povo do deserto? Quando Moisés estava ali guiando o povo murmurava, o povo ficava reclamando, o povo saía do que era para ser feito. E Deus se irava com o povo, enfim, foi muita luta para aquele povo. Praticamente todos não entraram na terra prometida, ou seja, não viveram o propósito por completo. Por quê? A forma como eles enfrentaram o processo. E eu estou aqui te dizendo
hoje, você que está ouvindo, eu não sei o que você está fazendo agora, se você está lavando louça, se você está dirigindo, inclusive me conta de onde você está assistindo esse vídeo, o que você está fazendo agora, porque eu, Cleo, sou daquelas que gosto de ocupar a minha mente com coisas boas. Se eu estou lavando uma louça, dirigindo, tudo que eu estou fazendo que não depende muito de raciocínio lógico, eu estou ouvindo um podcast, eu estou estudando, eu estou ouvindo um louvor. Então, eu espero que você esteja aí também fazendo alguma coisa, me conta o que você está fazendo, tá bom? Já aproveita, dá aquela paradinha básica, compartilha esse vídeo com alguma pessoa que você conhece, que você fala, nossa, o que a Cleo está dizendo faz sentido para tal pessoa, vou mandar para ela. Seja instrumento de Deus na vida dessa pessoa, manda esse conteúdo para ela, tá bom? E já curte também para mim entender se você está fazendo sentido para você também. Comenta aí, se inscreva nesse canal, muito importante para mim que você se inscreva, porque assim juntos, quanto mais a nossa comunidade ficar maior, mais a gente tem mais alcance e a gente juntos consegue alcançar mais pessoas, né? Então, o que eu estava falando? Eu estava falando, deixa eu voltar, o que eu estava falando. Lá nesse contexto, sofrendo isso tudo, o Senhor falou comigo e eu permaneci. Porque eu disse, se eu não sei o que fazer, vontade é de desistir, parar com essa empresa, parar com esse negócio de vestir mulher, de comunicar com mulher, porque, cara, eu não estou conseguindo cuidar de mim mesma, como? Não faz mais sentido. Eu lembro que um dia, conversando com meu esposo, eu falei assim, ai, por favor, eu não dou conta mais não. Eu não me vejo mais aqui, eu não tenho força, eu não me vejo mais em todos os processos dessa empresa e eu não dou conta mais, eu quero parar. Só que aconteceu uma situação naquela época na empresa que não tinha como vender a empresa, não tinha como assinar nenhum tipo de contrato, não tinha como. Sabe aquele negócio assim, que você tá com o negócio, você pega, mas não tem jeito de... Ou você fica para você, ou você fica para você. Eu estava nesta condição. E coisas acontecendo dentro da empresa, lembrei o que eu estava dizendo. Esse rebuliço todo, tendo sérios problemas com pessoas, e eu estudando e me capacitando. Nessa época eu estava fazendo pós-graduação em liderança e gestão empresarial com neurociência, justamente para entender, sabe, as pessoas, por que eu estava passando por aquilo. E sabe o que aconteceu? Eu entendi de mim. Eu descobri a Cleo Rocha. Meu Deus, eu falei sobre isso no primeiro vídeo também, que eu gravei aqui. O quanto foi magnífico aprender como lidar comigo, me conhecer. Tudo começou aí. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei ali quieta. Eu falei, já que eu não posso desistir e também não consigo avançar, eu vou permanecer. A gente tomou várias decisões na empresa, a gente reduziu muita coisa. No meu pensamento, naquele momento, eu estava diminuindo, sabe? E o ego, nesse momento, grita. O ego grita. Porque parecia que eu estava diminuindo, que a marca estava acabando. E eu, nossa, e o que vão pensar? E o brand, e a percepção de marca, e o valor de marca, e agora? E aí eu comecei no meu secreto. Nessa hora a gente vai pro secreto, né? Deixa eu te falar, não espera chegar esse momento, não. Não espera seu casamento entrar em crise para ir pro secreto. Não espera sua empresa falir ou ameaça de falência. Não espere, sei lá, você ser despedida do seu trabalho. Não espere. Vá pro secreto. Seja uma pessoa que tenha isso como estilo de vida de todos os dias. Todos os dias, ir para um momento com Deus, assim como você vai para o seu lavabo, escovar seus dentes, tomar seu banho, tomar seu café da manhã. Porque todos os dias a gente tem um desafio e para cada desafio é uma estratégia, entende? Mas eu fui, né, antes tarde do que nunca. Eu sei que essa frase, ela não deveria existir, mas eu fui para o secreto. E eu falava, Deus, é assim que eu tô. Me perdoe, me desculpa. Fiz um monte de coisa certa do jeito errado, com a intenção errada, com a intensidade errada. E agora? Eu reconheço que eu errei.
Eu reconheço que eu troquei as prioridades. Eu deveria estar aqui nesse lugar todos os dias, aprendendo com o Senhor primeiro. E aí, naquela fase, amadas, eu estava muito em dúvida, sabe? Aquele processo, e olha o que acontece com a gente, aquele processo que eu estava passando colocou em dúvida o meu propósito, o meu chamado, a minha missão de vida, colocou em dúvida. E eu comecei a ter muitos conflitos internos. Ai, não é para isso que eu fui chamada. Ai, não é isso, porque não pode. Tá tudo dando errado, eu não tenho força mais nem para continuar, eu não sei o que eu faço. E eu comecei, Deus, eu não quero mais saber por quê. Eu quero saber para quê. Qual a lição, qual o aprendizado que eu tenho que tirar disso? O que o Senhor está querendo me ensinar? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu plantei a semente? Assim, eu já tinha boa resposta dessa pergunta, tá? Porque eu sabia que foi as prioridades que eu coloquei na ordem errada. Eu já sabia da resposta quase que 100% do que, por que eu estava passando por aquilo. Mas eu comecei a falar, Senhor, a perguntar, Senhor, para quê? Me dê agora a direção, ajuste, me tira desse lugar só depois que eu tiver aprendido 100%. Meninas, eu fiz essa oração, você acredita que eu fiz essa oração assim, perigosa? Eu disse, Deus, só me tira desse lugar depois que eu tiver todo o combustível, todas as ferramentas, todas as chaves que vão abrir as portas da próxima fase. Porque senão não faz sentido eu sair daqui. Sabe aquele negócio assim? Eu preciso ir até determinado lugar, só que o meu carro não tem combustível para chegar até lá? O que vai adiantar? Ficar no meio da rodovia, no prego, sem combustível? Então eu tive esse pensamento e eu falei para Deus, Deus, dói, o Senhor sabe que dói. Eu tô com medo. Eu tô com medo de ser criticada na internet, eu tô com medo de ser apontada, eu tô com medo de ser vista como uma derrotada, porque esse é o meu ego que tá falando agora. Eu tô com todos esses medos. Mas, por favor, não me tire daqui enquanto eu não estiver pronta. Nisso eu já tinha reduzido o tamanho da fábrica, tinha mudado de endereço, já tinha diminuído os lançamentos das coleções. Sabe, eu fui diminuindo. Na minha visão, eu estava diminuindo, né? Mas é essa visão que a gente tem. Quando a gente está crescendo para dentro, ninguém vê o crescimento. Às vezes nem a gente não vê. Você já construiu uma casa? Quando você está construindo uma casa, um prédio, qualquer construção, quanto maior ela é, mais ela cresce para dentro. Mais você gasta dinheiro para dentro, você não vê. Assim estava eu, criando raízes. Permaneci ali. Por isso permanecer. Chorando, um dia estava com um pouquinho de fé, no outro dia parece que tudo tinha saído, sabe? Nem aquele pouquinho que eu tinha ontem, parece que hoje eu não tinha. Mas eu permaneci. Eu falei, eu não abro mão, eu não quero sair daqui enquanto eu não estiver pronta. E Senhor, eu estou aqui todo dia. E de lá para cá, gente, tem sido praticamente, porque a minha meta é para ser todo dia, mas assim, digamos que de 30 dias no mês, 27 dias, 25 dias, 28 dias, tenho eu o meu momento no secreto com o meu Deus. Não é de ir para a igreja, não é de ficar ali ouvindo louvor, que tudo isso é muito bom e é necessário. Eu estou falando de parar e ficar ali no meu momento com Deus. E o Senhor foi me ensinando, Ele foi aumentando a minha fé, Ele foi me ensinando a ser dependente dEle. Ele falava assim para mim, filha, você dizia que era dependente, que confiava em Deus, que tudo que você fazia vinha de mim e que a sua força era porque eu te fortalecia, mas e aí? Por que então você está desse jeito? Será que era mesmo o que você falava? Então eu só estou te ensinando você a ser mais dependente, porque para aquilo que eu tenho para você, eu preciso de mais. E essa mesma mensagem que eu recebi de Deus, eu quero dizer para você agora. Talvez o chamado que Deus tem para a tua vida, o propósito que Ele já tem preparado muito antes de você vir a este mundo. O que Ele precisa que você entregue para Ele é algo maior, para que você viva isso. Ai, Cléo, mas eu vejo certas pessoas que conseguem ter, sabe, uma vida assim, assada, e nem precisa se esforçar tanto. Para de comparar. Eu já fiz isso.
Deus, Ele não vai cobrar pouco de quem Ele investe muito. Não sei quem disse essa frase, mas foi uma pessoa muito importante na história, que eu me esqueci aqui agora, que disse essa frase. Deus cobra muito de quem Ele investe muito. Se Ele está te cobrando muito, é porque Ele espera de você algo grande. E ao invés de você se sentir diminuída, de alguém que só está levando puxão de orelha, que sofre, entenda que é porque Ele espera de você algo grande. Não que você dê conta, mas que se você deixar ser usada por Ele, você vai pisar em lugares que você nunca imaginou. Você vai tocar em coisas que você nunca imaginou. Você vai fazer coisas que você nunca imaginou, realizar sonhos que nunca passou pela sua cabeça. Deixa eu te contar, eu nunca imaginei fazer o que eu estou fazendo aqui agora. E olha que eu tinha sonhos ousados, comparando com a minha realidade de onde eu vim. Então é isso que Deus faz. Então a pergunta é para quê, tá? Não esquece. Naquele contexto eu permaneci. Permaneci na presença, permaneci querendo aprender, permaneci buscando. É por isso que essa coleção que a gente terminou de lançar, eu trouxe muito, né? Eu compartilhei muito isso. Permanecer nem sempre vai ser avançar e nem sempre vai ser desistir. Aliás, na maioria das vezes não vai ser nenhuma coisa nem outra. Na maioria das vezes vai ser simplesmente depender. Sabe aquele permanecer? Eu permaneço acreditando mesmo sem ver, sem ser palpável. Eu permaneço querendo mesmo as minhas forças físicas estar completamente desanimadas. Eu permaneço querendo chegar lá mesmo não sabendo a direção exata, mas eu permaneço. Por quê? Porque eu sei que aquele que me chamou, mesmo que eu ainda não esteja capacitada, é fiel e justo para me capacitar e me fazer chegar até lá. Simplesmente assim. E eu comecei a entender isso. Eu comecei a ter paz. Isso já tinha passado uns 6 meses, eu estou falando de segundo semestre de 2025. Eu comecei a ter paz, eu comecei a ter tranquilidade na alma. E aí, sabe aquele pensamento acelerado que eu tinha? A síndrome do pensamento acelerado, eu não conseguia focar. Gente, eu tava assim, o meu cortisol completamente, sabe? Não fazia sentido, era um negócio que assustava no resultado dos exames. Por mais que eu tentava focar em algo, a minha cabeça, meus pensamentos, eles ficavam ali atropelando e eu não conseguia fluir. Quando eu já estou no segundo semestre, que eu já passei por essa primeira fase, né, digamos assim, eu comecei a notar, perceber. Foi quando eu falei para vocês que eu olhava, era como se eu estivesse olhando para um eu diferente de quem eu estava sendo. E é por isso que veio esse projeto C aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Tá vendo essa mulher? Esse rosto olhando para o alto. Esse animalzinho aqui, a borboleta, que representa a transformação. Essa mulher transformada. O projeto C, ele tem essa finalidade. Ajudar as mulheres a alcançar, a enxergar a sua real identidade, a sua real essência e viver o seu propósito, porque sem essência, sem identidade, nós não vamos viver o nosso propósito como Deus espera de nós. Às vezes a gente vai comer ali pelas beiradas, sabe aquele negócio? Vivendo mais ou menos, e não é isso que Deus quer para nós. Ele quer a totalidade. Você já ouviu aquela canção que fala, eu quero viver a totalidade das promessas? É isso. Então, eu começo a olhar para mim e ver o meu eu, e aí eu, às vezes, ia assim muito no silêncio. Uma hora ou outra eu compartilhava com meu esposo, nem sei se ele entendia direito, né, o que estava acontecendo. Mas eu ficava assim, meu pai, comecei a escrever tudo isso. E o Senhor havia me falado, olha para vocês verem o tanto que Deus é perfeito. Em 2024, eu estava num encontro e alguém falou assim para mim no meu ouvido, sabe? Muito diretamente, Cléo, este ano você está passando por isso e isso, isso. A pessoa contou a minha vida.
Coisas que eu guardei as 7 chaves, que só eu e meu esposo e meus filhos sabiam. Ele falou nos detalhes. Ele não, né? O Espírito Santo através dessa pessoa. E aí essa pessoa disse assim, escreva, registre tudo. Todas as vezes que você tiver sabe, assim, um insight, que você tiver uma lição, algo que você entendeu início, meio e fim, você aprendeu, escreva. E eu fiquei assim, eu falei, mas como assim, gente? Me escrever para quê? Por quê? Eu não estou entendendo nem o que eu estou vivendo, como que eu vou escrever? Quando eu cheguei no segundo semestre de 2025, isso foi no início do ano. Quando eu cheguei mais no final do ano, eu comecei a entender. Eu fui lembrada daquilo. Eu falei, caraca, como Deus é perfeito. E aí eu lembro que eu comecei a escrever, olha, eu entendi sobre isso e isso e isso. Por que que isso aconteceu? Por isso aconteceu isso comigo. Eu sofri essas e essas consequências. E para sair disso, eu tive que fazer isso, isso e isso. Sabe? Eu escrevi exatamente. E aí eu entendi por que que Deus tinha falado aquilo comigo. E eu olhava assim para mim, para o meu eu do passado, e eu falava, gente, como que uma identidade falsa, ela conta uma história que você acredita e assim, sabe, não é um personagem, não é uma máscara. Você fala, não, eu sou assim mesmo. Eu sou essa pessoa que o que importa é resultado e eu tenho que estar controlando tudo, porque se eu não tiver no controle não dá certo. Se eu não fizer, não vamos chegar lá. Deixa comigo que se eu colocar a minha mão vai dar certo. Sabe, essa pessoa autossuficiente, arrogante, egoísta. Eu não me via desse jeito. Eu me vi uma pessoa generosa, esforçada, disciplinada, que a vida me tomou um monte de coisa e eu só estava sendo muito profissional e muito focada e conseguindo tudo aquilo de volta que a vida tinha me tomado. Então, a falsa identidade, ela conta uma história para o eu de verdade que o eu de verdade acredita e fala, não, eu sou essa pessoa mesmo. Quando eu saí desse personagem, que eu olhei para mim, eu falei, caraca, eu manipulei a mim mesma. Eu não estou acreditando num negócio desse. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer ser entendida por você que está assistindo, mas isso foi uma das maiores lições que eu tirei, sabe? Como que um eu com a identidade errada é capaz de manipular esse próprio eu ao ponto dele mesmo acreditar que ele é aquela pessoa. Porque ele tem convicção no seu consciente, ele age conscientemente, ele olha para os resultados, às vezes vê um resultado assim meio equivocado. Exemplo, eu estava na empresa e correndo para lá e para cá, eu ia com pessoas mais próximas principalmente, por exemplo, meu esposo. Ele ia falar alguma coisa e sabe aquele negócio, assim, aquele corte? Fala logo o que aconteceu. Ah, já sei, você vai falar. Não tinha paciência de esperar a pessoa falar. Desse nível. Só que eu olhava para aquilo, na minha percepção, eu não estava errada. Aquela pessoa que era muito prolixa, que perdia tempo com bobeira, por que não vai direto ao ponto? Ai, Cléo, isso é um estilo de personalidade diferente. Não é isso, não. A gente sabe que tem pessoas que é mais direta, né? A gente sabe que tem uns perfis, pessoas que analista, outras são comunicadora, outros são... Enfim, mas não é disso que eu estou dizendo. É ao extremo, de forma que não tinha empatia, não tinha amor naquilo, não tinha companheirismo. Então eu estava ali vivendo aquilo e para mim todo mundo era errado, porque eu tinha que carregar tudo nas costas e ainda ter que ser, né, tranquila. Como assim? Não. Todo mundo é que se adequa à minha realidade. Então esse eu contava para o meu eu de verdade que aquilo era ser normal. E eu vivi aí por muitos anos, viu? Muitos anos. Cada tempo que foi passando,
mas essa eu com a identidade errada se tornava mais profissional. Só que não tem jeito, chega um momento que a sua estrutura física não suporta o eu de mentira, a identidade de mentira. Por quê? Porque se Deus nos fez para ser esta pessoa, espírito, alma e corpo, mas no espírito e na alma, né, nas nossas emoções, que é parte da nossa alma. Se eu não estou sendo quem ele me fez para ser, o corpo não resiste. O corpo, que é o carro que carrega tudo isso, ele não vai dar conta. É como se a gente colocasse um combustível adulterado no motor. Não vai dar conta. Vai chegar um momento que vai ter doenças, sintomas físicos, que foi o que aconteceu comigo. E aí muitas pessoas ficam assim, nossa, mas eu preciso remédio. Então vamos tomar remédio para emagrecer, vamos tomar remédio para dormir, vamos tomar remédio para acordar, vamos tomar remédio para se sentir tranquila, ter paz interior. Meu Deus, misericórdia, aonde nós vamos chegar com isso? Sendo que tudo que nós precisamos fazer é correr para Deus. Não sei o que eu tenho que fazer, não sei onde eu errei, não sei. Porque quando a gente está nessa, eu não sabia. Lá no início eu não sabia. Mas eu falei, Deus, não estou sabendo de nada, não sei, mas me ajuda. E aí ele começou. E o processo de Deus é assim, né? Um dia eu ouvi essa frase, achei muito interessante. Deus leva tempo para fazer de repente, né? Às vezes, você que está aqui assistindo esse vídeo até me conhece pessoalmente mesmo. Às vezes, não sei, é alguém que já caminhou aí mais perto. E fala assim, nossa, Cléo, de repente, assim, do nada, você aparece no YouTube, gravando, falando disso, assim, tão naturalmente, de repente. Pois é, minha amada. Um de repente de Deus que demorou quase 2 anos. Que aqui nesse vídeo eu estou compilando só em 1 ano, no último ano. Mas Deus faz. E Ele tem o processo. Então, permanecer nem sempre é avançar e nem sempre é desistir. A maioria das vezes vai ser permanecer em fé, sem saber o que tem que fazer, mas nem Deus. Lembra das mulheres? Tem várias mulheres na Bíblia que a gente pode trazer como exemplo, para não ficar só no meu aqui, né? E ao longo desse podcast eu vou trazendo, aqui vamos ter mulheres que vão estar aqui com a gente, compartilhando também das suas histórias. Aos poucos também eu vou compartilhando com vocês, porque é muita coisa, muitos pontos altos e baixos. E eu quero ser bem tranquila aqui para ir trazendo aos poucos, compartilhando isso com vocês. Mas lembram de Esther, por exemplo? Como que Esther permaneceu? Esther está ali no palácio, já tinha passado por vários processos e parecia que tudo ia bem. Do nada, aparece o seu primo dizendo, olha, você tem que tomar essa decisão, senão eu e todo o nosso povo vamos morrer. Porque já foi decretado pelo seu esposo, o rei, que tal dia toda a nação, todos os judeus serão destruídos. Esther olha para aquilo, penso eu, uma menina órfã, que lutou para chegar onde ela estava, saiu de um lugar completamente improvável e estava no contexto de ser rainha, e ter que se posicionar ao ponto de não só perder a coroa, mas também perder a própria vida, porque afinal ela também era uma judia. Mas sabe o que ela faz? Ela não sabia o que fazer, a única coisa, ela até tenta ali, né, falar pro primo, mas ele só volta a mensagem para ela e fala assim, olha, deixa eu te falar, mocinha, quem sabe não foi para isso que Deus te colocou bem aí, dentro desse palácio. Caraca, eu me arrepio. Quem sabe não foi por causa disso que você, ou não seja, né, vamos colocar no presente, por causa disso que você está passando, pelo que você está passando agora. Quem sabe não é por causa disso que você está passando agora que Deus quer fazer algo através disso. E por isso tem que permanecer e não fugir do barco. Ou ficar na inércia, não fazer nada.
Porque permanecer parece, inclusive quando Deus me deu essa palavra, e eu comecei a construir, né, a coleção que a gente lançou no final de 2025 para 2026, permaneça, filha, permaneça. E eu, meu Deus, permaneça. Tipo, eu não tenho que fazer nada, eu vou ficar aqui assim, de braço cruzado. Não, mas isso não é para mim. E o Espírito Santo foi me ensinando que era permanecer no dia a dia. Não, amada, permanecer não é ficar inerte, sem fazer nada. Permanecer, nesse momento, é esperar em Deus. E Ele vai te dizer o que você tem que fazer. Foi isso que Esther fez. Ela falou, verdade, né? Se eu tô aqui nesse palácio, tudo que aconteceu não é por acaso que eu tô aqui. O que eu vou fazer? Vou orar, já que eu não sei o que eu vou fazer, vou orar. E ela disse muito mais, porque para determinadas situações é oração e jejum. Esther disse, vou orar e jejuar por 3 dias. Fala para o povo aí fora, todo mundo sem comer, em oração. Vamos todo mundo guerrear junto. Talvez o que você precisa fazer é isso. Vá orar, vá jejuar, chame alguém da sua confiança para guerrear com você e permaneça em oração. Então foi pautada em um propósito que Esther permaneceu em oração e o que aconteceu? Para quem conhece a história e quem não conhece vai estudar, ela teve uma grande vitória. Não só ela, mas como todo o povo. A gente tem outros exemplos, vários outros. A mulher samaritana, eu contei isso, inclusive, no Instagram da marca e no meu Instagram pessoal. A mulher samaritana que permaneceu ali no poço com Jesus. O que aconteceu na vida dela? A mulher do fluxo de sangue que permaneceu crendo por 12 anos com enfermidade física. E ela disse, no dia que eu encontrar com esse Jesus aí que foi prometido, e se eu tocar nele, eu vou ser curada. Eu tenho certeza. Permaneceu em fé. E eu acho linda essa história que quando ela toca, ela conseguiu. Ai, Cleo, ela conseguiu, né? Pois é, mas para ela conseguir, vocês lembram o que ela teve que fazer? O que ela teve que enfrentar? A mulher, ela era completamente imunda naquele contexto. Ela enfrentou a multidão, ela tocou nas pessoas, ela esbarrava nas pessoas, né? E não podia, porque como ela era considerada imunda, as pessoas certamente criticaram ela, apontaram ela, tipo, olha aí a imunda, ela tem que ficar dentro de casa, o que ela está fazendo aqui? Ela com certeza enfrentou vergonha, apontamentos, crítica, tudo isso. Mas ela permaneceu crendo que se apenas ela tocasse, ela conseguiria ser curada. E o mais lindo que acontece é que aquela mulher não só recebeu uma cura física, mas quando ela toca em Jesus, Jesus fala assim, uai, peraí, alguém me tocou? Um dos seus discípulos fala assim, uai, Jesus, mas como assim? Que bobeira, só está no meio de uma multidão. Alguém te tocou, tanta gente esbarrou em você. Não, você não está entendendo. Alguém tocou em mim diferente, sabe? Saiu virtude de mim, alguém tocou em mim diferente. E aí, nesse momento, ela, foi eu, né? Tipo assim, socorro, mas foi eu. E Jesus fala assim, ó, levanta, a sua fé te salvou. A sua fé te cura. Filha, ele chama ela de filha também. A mulher que busca cura física, a mulher que permanece, e no caso dela estava ali buscando a cura física, sabe o que ela encontra? Identidade. Jesus vira para ela e fala, filha. Eu acho isso muito lindo, gente. Eu não sei se isso toca vocês, mas eu acho isso muito fantástico. E tantas outras mulheres. Se a gente fosse ficar aqui contando, eu tenho certeza que nós aprenderíamos muito. Então, fechando com vocês. Falou com vocês, gente, esse conteúdo? Conta para mim, por favor. Manda para alguém, tá? Que você fala assim, ai, Cleo, fulana precisava ouvir. Manda para essa pessoa. Coloca nos comentários algum tipo de pergunta que você faria para mim nesse contexto todo que eu passei. Porque assim, como eu disse, aos pouquinhos eu vou compartilhando com vocês, mas eu tive uma experiência muito forte no meu casamento, depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Com os meus filhos, na minha maternidade também. Como empresária, vários.
Coloca aí nos comentários e podem mandar pergunta que eu vou ler todos e vou responder todos, tá? Mas aí foi isso que aconteceu, passei também, tomei, na verdade, decisões assim muito fortes com relação às lojas físicas. Encerrei, o Senhor falou assim para mim, olha, é hora de ficar quieta em casa e eu vou te ensinar a ser filha. Simplesmente filha. Para isso, vai acontecer isso e isso. E eu pensava, ai gente, isso né? A gente não acredita, eu não sei se é só eu, sabe? Que era muito cética ainda. Eu falava, não, é só fazer menos, né? Diminuir. Não é bem isso que Deus, não é possível que Deus está falando isso. Aí aquilo que tinha um rebuliço dentro da fábrica começou a ir também para dentro do comercial, dentro da loja física, enfim, nada começou a dar certo. E era um esforço, trabalhava não sei quantas vezes, dobrado, triplicado, e o resultado só diminuindo. Quando a gente está fora do favor de Deus, nada flui, nada flui. Vocês sabem que um avião, para ele decolar, é importante quando o vento está, né, a favor. E quando ele vai pousar, é importante que o vento esteja ao desfavor, porque isso ajuda. Se eu tenho o vento batendo de frente, no confronto, não vai, né? Isso é bom, o avião que está descendo. Agora imagina no nosso viver no dia a dia. Quando o vento está ao contrário, é como se você batesse contra o vento no peito, sabe? É uma força, é uma intensidade tão grande para ter um resultado de quase nada, ao ponto das forças se esgotar. E eu estava assim, cansada, cabelo caindo, doente, e pegando todo o dinheiro que tinha para gastar com suplementação, com médico e não sei o quê, um tanto de coisa e socorro, mas na verdade o que tinha que ajustar era lá na ordem de prioridade. Ele falou assim, agora vamos fazer o seguinte, pode confiar em mim, não vai faltar. Amadas, não faltou até hoje 1 centavo para cumprir com as nossas responsabilidades. Sabe por quê? Porque no deserto, Deus manda o maná para todo dia. Ele não manda o maná para amanhã, ele não deixa sobrar, mas também não falta. Se tem uma coisa boa, uma única coisa boa do deserto, aliás, são duas. Se eu, puder já tirar agora de lição. Primeira é o que a gente aprende. A primeira coisa boa do deserto, de sobreviver no deserto, é o aprendizado. Porque essa experiência ninguém vai tirar de você e você tem autoridade nisso. Então, deixa eu te falar, eu não estou falando que eu ouvi falar, eu estou falando que eu vivi, você está entendendo? Você tem autoridade nisso, por isso que é importante superar o deserto e não suportar apenas, tá? É superar, porque isso quer dizer que você passou por ele, saiu com sanidade mental e muitas experiências. E a segunda lição que eu acho muito importante da parte boa do deserto é que não falta, Deus ele te pega, isso se é ele que te colocou no deserto, né? Ele te pega e fala assim, ó, fica aqui, eu vou te ensinar, vai ter pão todo dia, vai ter nuvem no sol para não queimar muito a sua pele e vai ter uma nuvem de fogo à noite para iluminar vocês. Eu estou aqui trazendo a história do povo do deserto, né? O povo quando saiu lá do Egito, tinha maná de dia, tinha nuvem de fogo de noite para iluminar o caminho e nuvem com sombra na frente do sol durante o dia. Então, no deserto, não vai te faltar. Confia. No dia que eu entendi isso, eu falei, eu não preciso ficar desesperada, sofrendo com medo de que, sei lá, não vou ter o dinheiro para pagar o que eu preciso pagar e que... Não, calma, Cleo, o suficiente vai ter. E isso aconteceu. O Senhor cuidou dos detalhes. E foi muitos aprendizados, e até aqui o Senhor nos ajudou. E eu sei, hoje eu falo isso com convicção, já finalizando aqui o vídeo. Hoje eu tenho certeza de que eu não sei com toda clareza o que Deus quer para mim, para daqui a 1 mês, para daqui a 6 meses. É tanto que tudo hoje que eu vou fazer, agenda, contrato... É como se aquele eu lá, ele não existe mais não. Ai, Cleo, vamos fazer tal compromisso, isso e assim.
Vamos orar? Deixa eu perguntar para Deus. Porque, quer saber? Não deu muito certo, sabe? As experiências que eu tive até aqui, tipo, decidindo assim. Eu sei as promessas que Deus tem para minha vida. Eu sei que você sabe também. Se você não sabe, vai conversar com Ele para você saber que Ele vai te contar. Agora, o como a gente recebe todo dia. Lembra? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu caminho hoje um passo, Ele ilumina. Eu pego o que eu preciso. Amanhã, de novo, eu dou um passo de fé. Tá lá a claridade todos os dias. Não esqueça disso. Que Deus te abençoe. Esse episódio é só mais um dessa série do Permanecer que eu vou compartilhando aqui com você. Que Deus te abençoe, que você pega algo aqui de lição, de aprendizado. Me conta o que mais te chamou a atenção nos comentários. E eu vou seguir daqui, mesmo sem te conhecer, orando por você, apresentando você a Deus. E se você quer, Ele já quis desde antes. Só basta você contar para Ele e confiar nele, que tudo Ele pode fazer por você, tá bom? Um grande beijo, até o próximo.